Bem-vindos ao futebol brasileiro. É assim, não tem respiro, tá? Se tem decisão de Libertadores num dia, na sequência já tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. São 4 jogos que abrem a 31ª rodada já neste sábado. Entre os destaques, a gente tá vendo aí que o Flamengo entra em campo contra o Sport e o Cruzeiro joga contra o Vitória. Tem confronto direto também entre Santos e Fortaleza lá na parte de baixo da tabela. Cadê o Corinthians? Corinthians joga no domingo, olha lá, domingo contra o Grêmio. Então a gente vai conversar com o Gustavo Berton, antes com a Lili Nascimento. Toda a nossa equipe mobilizada para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A gente conversou com o Jufa, agora a gente vai conversar com o Rafael Valente, que traz pra gente as informações de Vasco e São Paulo. O Vasco em boa fase e o São Paulo também aí buscando a sua recuperação no campeonato, Rafa. Fala, Bruno, bom dia para você, bom dia para os amigos do estúdio, para o fã de esporte. É isso aí, Vasco e São Paulo jogam no domingo, 8h30 da noite em São Januário. É até o reencontro do Vasco com São Januário. No seu próprio estádio, a última vez que o Vasco atuou foi no dia 5 de outubro, quando venceu o Vitória. E o Vasco vem embalado, são 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, tem 23 pontos só no retorno, o que faz o Vasco, ao lado de Palmeiras e Mirassol, o melhor time do retorno. Tudo isso faz o vascaíno sonhar mais com a possibilidade de sim o clube estar na próxima edição da Copa Libertadores. Hoje o Vasco tem 42 pontos, é o 8º colocado. O técnico Fernando Diniz deve repetir a base que venceu, que esteve presente nas últimas vitórias, nas 4 vitórias do time, e tem ainda um retorno. O atacante Ryan, que ficou fora contra o Bragantino por um edema na coxa direita, já está liberado, participou da atividade nesses 2 últimos dias e deve ser opção no banco de reservas. Do lado do São Paulo, a situação é um pouquinho mais complicada. É fato que o São Paulo venceu o Bahia no Morumbis na última rodada, se recuperando de uma sequência muito dura, mas o São Paulo ainda não se reencontrou desde que foi eliminado pela LDU da Copa Libertadores. O time passa por uma situação de muitas críticas da torcida, muitos desfalques no departamento médico. Para amanhã, para domingo, são 2 desfalques por suspensão, cartão amarelo, casos do lateral Mike e do atacante Luciano. Na vaga deles, pelo menos o Crespo indicou isso no treino aberto de ontem, né? Pelo menos nos primeiros minutos, que devem entrar o lateral direito Mailton e o atacante Tapia. Mas o São Paulo tem dificuldade e contra o Vasco é um confronto direto. São Paulo não faz boa campanha como visitante, tem apenas 3 vitórias no Brasileirão. Então um jogo duro para o tricolor paulista, viu, Bruno? E o Vasco não é com esse retrospecto de ser um dos melhores times do retorno do Campeonato Brasileiro. Valeu, Rafa. Obrigado, viu? Tem Série A e tem muito da Série B do... E tá aí, você viu nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro. É a 31ª rodada e para alguns times aí faltam a 31ª e mais 7 jogos, ou seja, 8 partidas para que possa estar sendo finalizado, enfim, o Campeonato Brasileiro. Eu vou atualizar para vocês aqui quais são os confrontos para que vocês tenham ciência e saibam quais são as equipes que vão se enfrentar nesta rodada. Vamos lá. A abertura da rodada vai ser às 16 horas no horário de Brasília, Santos e Fortaleza na Vila Belmiro. Depois, no mesmo horário, Cruzeiro e Vitória, lá no Mineirão, um jogo complicado para o Vitória. Vitória querendo sair da zona de rebaixamento e o Cruzeiro ali brigando na parte de cima da tabela de classificação. Aí vamos lá. Às 18 horas, também no sábado, Mirassol e Botafogo vai ser no Maião. O Mirassol ainda não perdeu, por exemplo, no seu estádio nessa temporada. Vem muito bem ali o Mirassol. Às 21 horas, também no sábado, a última partida do sábado, Flamengo Sport Recife vai ser no Maracanã. E, cara, o Sport é um caso sério, né? É uma equipe que tá com 99,9% de rebaixamento, para não dizer 100%. Vem muito mal, dentro e fora de casa. E aí, cara, segue exatamente aquela cartilha de rebaixamento. Sobre os jogos do domingo, Corinthians e Grêmio, 16 horas. Também 16 horas, Bahia e Red Bull Bragantino. E também, nesse mesmo horário, Ceará e Fluminense na Arena Castelão. E para fechar o domingo, né, também vai ter Internacional e Atlético Mineiro 6h30, 6h30 também Juventude e Palmeiras
E para fechar realmente a rodada, Vasco da Gama e São Paulo no estádio Morumbis. E aí o Vasco da Gama sobre Vasco e São Paulo agora, né? É uma partida que o Vasco tem uma chance de ouro, porque ficou decidido que vai ter G7 no Brasileiro. Por que eu falo isso? Porque a equipe do Palmeiras venceu o LDU de 4-0 ontem, ou seja, vai para a final da Libertadores, então vai ser Palmeiras e Flamengo, e aí, cara, abre mais uma vaga, porque vai ser um brasileiro que está no topo da tabela do brasileiro ali, né, seja Palmeiras, seja Flamengo, qualquer equipe que vencer a Libertadores vai abrir ali mais uma vaga. E o Vasco da Gama, obviamente, que fica de olho nisso. Por que eu falo isso? Porque, olha só, a situação do Vasco na tabela é basicamente a seguinte. O Botafogo pega o Mirassol lá no Maião, jogo bem complicado. Se o Mirassol vencer, o Botafogo ficará com 47 pontos. Aí o Botafogo está em 7º lugar na sua última vaga para a Libertadores. O Vasco está 5 pontos do Botafogo. Ou seja, se o Botafogo perde o Mirassol e o Vasco vence o São Paulo, essa distância cai para 2 pontos. E qual que é a mágica nessa brincadeira toda? Porque o Vasco pega o São Paulo e logo em sequência a próxima partida é lá no Newton Santos. Vasco da Gama e Botafogo, Botafogo e Vasco da Gama. Ou seja, 2 pontos pode virar mais um para o Vasco. Ou seja, vai ficar 1 ponto na frente do Botafogo se tudo ali conspirar a favor do Cruz Maltino. Então, cara, não é nenhum absurdo imaginar que o Vasco, além de ter uma possibilidade real de vencer a Copa do Brasil, também conquistar uma vaga pela Libertadores, pela Libertadores, pelo brasileiro, no caso, né? Porque o Vasco está em 8º lugar, tem chances reais de ultrapassar a equipe do Botafogo, e se passa o Botafogo e vence a Copa do Brasil, esquece. Porque nesse formato do brasileiro, né, pegando o G7, o Vasco vai para a Libertadores, mas assim, vai para pré-Libertadores. Então, o ideal para o Vasco é vencer, quem sabe, a Copa do Brasil, porque vai ganhar um dinheirinho, obviamente, né? Um dinheiro muito bom. E, além disso, o Vasco da Gama conseguiria ir de forma direta para a fase de grupos, que seria algo fundamental e sensacional, porque o Vasco iria tirar uma fila gigantesca de títulos, né? De muito tempo sem ganhar título. Título importante, obviamente, né? E aí, o Vasco da Gama, além disso, conseguiria montar um projeto que pudesse ser vistoso, pudesse ser um projeto qualificado para visar alcançar voos maiores, não só no Brasileiro do ano que vem, mas também na Libertadores de 2026. Você confia ou não no Vasco da Gama na próxima edição da competição internacional? Quero saber a sua opinião relacionada a tudo isso. Lembrando que o Vasco da Gama tem uma provável equipe com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Vitor, volantes Tietê e Cauã Barros, armando jogada Felipe Coutinho, pela ponta direita Andrés Gomes, ponta esquerda Nuno Moreira e na frente Ryan. Essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar a equipe do São Paulo. Já o São Paulo tem várias dúvidas em relação à sua provável escalação, inclusive eu vou buscar aqui nesse momento para que a gente não possa falar nenhuma besteira para vocês da escalação do São Paulo, que deve vir ali com uma linha de 5, uma linha de 3 defensiva, né? Porque quando se defende a linha de 5, quando ataca é a linha de 3. E o São Paulo tem a provável equipe com o goleiro Rafael, né? Esse aí é titular incontestável da equipe do São Paulo. Aí tem uma possibilidade do Tolói voltar, mas a tendência é que a escalação do São Paulo fique com Rafael, né, como eu falei com vocês, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, mas tem uma dúvida ali se Ferrarese ou Sabino. Aí tem Mailton como ala direita e Enzo Dias como ala esquerda, como volantes, Pablo Maia, Bobadilha e um pouquinho mais à frente ali o Marcos Antônio e na frente Lucas Moura e Tapia. Essa é a provável escalação da equipe do São Paulo, do técnico Hernan Crespo, para enfrentar a equipe do Vasco da Gama de Fernando Diniz. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo.
Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!